E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o Dr. Jairo Ângelos. Ele é neurocirurgião e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Afinal de contas, se trabalha a saúde mental. Mas qual é a relação da saúde mental com a neurologia? Dr. Jairo, obrigada, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Cineia, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, vamos entender um pouquinho, né, qual é essa relação entre a neurologia e a saúde mental. Bom, muito bom. É um tema muito pertinente, né, muito atual para a gente conversar. A gente sabe que existe uma prevalência muito elevada, né, das doenças mentais no mundo inteiro, né? A pandemia acho que deixou isso um pouco mais evidente, né, em relação às doenças mentais. Mas o que elas têm a ver com a neurologia, né? Na verdade, assim, muitos pacientes com doença psiquiátrica, com depressão, com ansiedade, pânico, acabam procurando um neurologista antes de irem ao psiquiatra, né? Talvez por um tabu, eu não vou ao psiquiatra, ou achar que a psiquiatria só cuida de casos bem graves, de internação, mas isso são muitos tabus, né? Então, muitas vezes o paciente acha que tem uma doença neurológica quando ele tem uma depressão, tem uma ansiedade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Muitos pacientes podem confundir uma doença neurológica com um problema que é essencialmente psiquiátrico, né? E muitas doenças neurológicas mesmo, elas apresentam sintomas psiquiátricos, né? Algumas doenças, como o Parkinson, por exemplo, né? Há sintomas não motores do Parkinson, depressão, alterações do humor. Então, muitas doenças neurológicas, elas trazem consigo sintomas psiquiátricos, né? Que a gente precisa, obviamente, de uma consulta médica, no exame físico, a gente faz essa filtragem, né? Doutor Jairo, agora existem aí diversas formas de se fazer o tratamento, né? E uma das formas que está muito em evidência é a questão da neuromodulação, né? Que no tratamento aí de distúrbios psiquiátricos, por exemplo. Sim. Como é que funciona? É muito bom. A neuromodulação é um tema também bastante atual. Tem sido realmente bastante empregado no tratamento de diversas doenças e, na verdade, assim, o carro-chefe da neuromodulação é a estimulação magnética transcraniana, onde você usa ondas eletromagnéticas sobre áreas do cérebro para tratar doenças. E essa técnica ela começou com casos de depressão grave refratária. Inclusive, esses casos de depressão refratária que não responderam com as medicações, com terapia, ou seja, quando o paciente entra num critério de refratariedade, ele tem uma indicação também de receber o tratamento com a estimulação magnética transcraniana com excelentes resultados, né? Há depoimentos de pacientes que responderam muito bem com sessões de estimulação magnética transcraniana e melhoraram do quadro de depressão, de ansiedade. Ou seja, é um grande aliado, então, na questão da saúde mental, né? Sem dúvida, porque muitas vezes os pacientes não conseguem tolerar o aumento de dose dos medicamentos, tem efeitos colaterais graves. Então, se você tem um tratamento paralelo para somar nessa terapêutica, é muito bem-vindo. Doutor, você considera que doenças mentais, elas são doenças cerebrais? Em parte, sim. Em parte, sim. A gente não pode dizer que existe um componente, digamos assim, orgânico, detectável através de ressonância, por exemplo, né? Mas através de ressonâncias funcionais, eu consigo ver alterações de neurotransmissores cerebrais nas doenças psiquiátricas. Eu consigo ver as áreas do sistema límbico, por exemplo, que estão alteradas, no cérebro, obviamente, né? Que estão alteradas em casos de toque, por exemplo, em casos de ansiedade, de depressão, esquizofrenia. Então, as doenças psiquiátricas, elas têm um marcador cerebral, no caso a nível de neurotransmissores, né? Hoje, através desses tratamentos, você consegue perceber o nível de ansiedade, o nível de dores crônicas, por exemplo, né, que a maioria das pessoas hoje enfrentam, a depressão. Como é que você avalia hoje esse quadro, né, aqui diretamente, principalmente no consultório, no Sim. dia a dia? Bom, a gente recebe no consultório muitos diagnósticos de ansiedade, pacientes com diagnóstico de ansiedade.
E muitos deles chegam, doutor, estou com Alzheimer. A minha memória está difícil, está ruim, estou esquecendo de coisas. Aí você vai, isso é uma queixa importante para ser valorizada, né? O déficit de memória. Mas a grande maioria desses pacientes que chegam com déficit de memória, por exemplo, eles têm um transtorno de ansiedade que não está sendo tratado. E eu falo para meus pacientes, olha, isso aí é ansiedade. Se você tratar a sua ansiedade com seriedade, a sua memória vai voltar ao normal. Porque a pessoa ansiosa, a mente dela está dividida com várias coisas, ela está preocupada, o cérebro dela está se organizando para dar mais importância a outras coisas. Então ela acaba não tendo como reter informações do dia a dia. E ela começa a achar que aquilo ali é uma doença, mas na verdade o problema é outro, é a ansiedade. Então no consultório a gente vê muito isso, a gente vê quadros de ansiedade e a pessoa achando que tem algum problema neurológico, Alzheimer, demência, mas realmente o fundo mesmo é o quadro de ansiedade, né? O que você diria para essas pessoas que estão aí, nós estamos começando um ano novo, né? Sim. Todo mundo cheio de perspectivas, de planos, né? E o que você diria, né, dentro desse contexto atual que a gente vive, onde a maioria da população mundial enfrenta a doença mental, né? Sim, é uma mensagem importante para começo do ano, né? Inclusive o Janeiro Branco, ele traz isso, né? Por que branco? Porque tem a ver com a questão da virada do ano e o branco de uma folha em branco, para você reescrever as suas expectativas para o ano novo, como que você quer enxergar as coisas. Então, o que eu diria é que a pessoa precisa se conhecer e se respeitar, entendeu? Dar atenção a esses sintomas, que às vezes são negligenciados, são desvalorizados. Aí nessa hora, como você colocou, a família, o ente querido, o parceiro, né? Ele pode colaborar muito nisso. Então, eu acho que a grande mensagem é a pessoa dar valor a isso. Dar valor a esses sintomas, a esse humor que não está mais como era antes, a essa alegria que não está mais presente como estava antes. Então, eu creio que é se conhecer, dar valor a isso e procurar tratamento. Ficar mais atento, né? Sim. Bom, conversei aqui com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião. Falamos aqui um pouco sobre saúde mental e sobre a neuromodulação, né? Tratamentos que vêm fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas que enfrentam depressão, que está incluso, né? Sim, sim. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Né? Exatamente. E a gente conversou sobre tudo isso. Se você quiser rever essa entrevista, você pode acessar o canal do programa aí no YouTube, que vai estar lá à disposição para você. Doutor Jairo, muito obrigada por esse bate-papo aqui conosco. Obrigado, estamos à disposição.